Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eugênio Anunciação, ministro da Comunicação da IPEI do Brasil. Estamos juntos no programa O Poder da Palavra com o pastor Naaman Mendes. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez, Naaman. Obrigado. Muito bom. Aí, gente boa que está nos vendo e que tem nos visto aí nos programas anteriores. Estamos muito felizes novamente de poder estar aqui com todos vocês. A gente está chegando agora no período de final de ano, último mês do ano. E muita gente está se sentindo esgotada, cansada, e vem algumas perguntas nesse sentido, pedindo orientação da palavra de Deus. A primeira pergunta está assim, Naaman. Pastor Naaman, todo final de ano eu fico esgotado e me percebo irritado. Como eu posso mudar isso? Olha, é natural que esse ano foi um ano atípico, né? É uma continuidade de uma sequência de 2 anos aí muito difíceis, né? Então, provavelmente, a maioria das pessoas, pelo menos nós, os pastores, tentamos retomar muita coisa que nós perdemos nesses 2 anos de pandemia aí praticamente, né? Então foi um ano de recuperação, de retomada, de reorganização, de repensar como nós vamos viver daqui para frente. Então é natural que isso tenha trazido um cansaço para muitos de nós, né? E agora está chegando aí o final do ano, a gente de fato tem que retomar tudo isso. Eu gosto muito daquele convite de Jesus, né? Quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Cristo a gente pode encontrar o descanso, né? É interessante que em Jesus, né, quando a gente observa a vida de Jesus, a gente vê algumas coisas muito bonitas, muito belas na vida dele, né? Por ele ser totalmente Deus e totalmente homem, né? Então a humanidade de Jesus era muito estampada. Ele também cansava, né? E há um momento na Bíblia, por exemplo, que depois de uma certa agitação, ele diz assim para os discípulos, vinde comigo para um lugar a descansar, né? Então ele convida os discípulos para o descanso. Então o descanso ele faz parte da nossa vida e nós precisamos ter essa consciência disso. Jesus viveu 3 anos de ministério muito intenso, mas ele sempre tinha os momentos onde ele tinha que parar para repousar, para descansar, para parar a correria, né? Para comer, né? do pão, para se alimentar, enfim, para o descanso. Isso é muito claro, né? E ele não brincou com isso, né? Ele levou isso muito a sério, esse tempo de descanso. E isso é muito importante, né? A gente percebe, né, então, na vida de Jesus, que ele teve essa busca do descanso, apesar dele ser Deus, mas ele era totalmente homem, por isso ele precisava desse descanso. E é interessante porque muitas vezes esse esgotamento não é apenas um cansaço físico, mas é um cansaço mental, um cansaço emocional que acaba sobrecarregando, obviamente, no corpo, mas são pessoas que não conseguem ter esse período de descanso, né, Naaman? O cansaço, vamos dizer assim, mental, né? E como eu, pessoalmente, eu não gosto muito dessa separação, eu considero que é um todo, né? É a alma humana, né? É o psique, é o coração, conforme a palavra de Deus mostra, né? Do coração do homem procede todas as coisas. Então, no coração do homem é que se dá esse cansaço, na mente, nas emoções dele. E por isso que eu citei aquele texto de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Por quê? Porque aquele era um contexto em que eles não separavam a vida religiosa deles, ou a vida cristã, ou a vida espiritual, como nós fazemos hoje. Tudo que eles faziam envolviam essa questão do ser humano na sua integralidade, né? E não apenas uma coisa. Então esse cansaço era interior realmente. E quando Jesus faz esse convite, ele está fazendo, tentando mostrar a eles que eles precisavam crer em Jesus. Por isso ele diz, vinde a mim. Ele não diz assim, olha, agora vocês tirem férias, agora vocês descansem,
né? Ele se refere a essa questão do descanso físico em outros momentos, mas nesse momento era esse convite para esse descanso espiritual e emocional. Porque não há possibilidade de alguém ter descanso físico verdadeiro sem esse descanso emocional e espiritual. E a gente não tem nenhuma possibilidade de ter esse descanso espiritual, emocional, ou como a gente queira, psicológico, sem a presença de Cristo na nossa vida, né? O convite é para a gente ir para Ele. E essa é a melhor maneira da gente, de fato, descansar, né? É quando a gente crê em Jesus, recebe Jesus, confia em Deus, e a gente vai aprendendo a lidar com essa questão física também, né? Com esse outro tipo de cansaço. Acho que a gente vive num mundo muito hostil, né? Do ponto de vista físico, social, a gente está aí debaixo de muita pressão, de muitas cobranças, né? Um ambiente de corrupção, né? Um ambiente de muita violência, e tudo isso vai gerando em nós um cansaço, né? Emocional, porque você lida com demandas que você não tem controle, que você não consegue resolver, né? E isso vai demandando de todos nós uma energia emocional e espiritual muito grande. E a tendência da gente, enquanto seres humanos, é a gente usar essa energia, a nossa própria energia, o nosso próprio cansaço, ou melhor, a nossa própria, vamos dizer, energia psíquica para resolver os problemas. E isso cansa, né? A gente sabe que entre esses movimentos que a gente tem ao redor da gente e esse que a gente tem no nosso coração, a gente tem aí uma espécie de um controle interno, né, para lidar com isso. Mas isso vai chegando uma hora que vai cansando, você não consegue mais. E aí começam a vazar, vamos dizer assim, né, pelo nosso viver, uma forma muito negativa de vida, né? Aí começa a vir o mau humor, a irritação, né? E essas são as mais leves, né? Começam a vir as explosões de raiva. Não é tanto pela raiva em si que a gente está explodindo, né? A gente começa a ficar cansado do cansaço, né? E aí a gente perde o controle. As consequências são gravíssimas, elas podem vir para o nosso corpo, para as nossas relações, para o nosso desempenho, né? Por isso é extremamente importante que a gente aprenda a descansar na pessoa de Jesus. E isso é o que nos traz a motivação para viver, é o que nos leva a viver de uma forma mais saudável. É claro que é evidente que a gente precisa ter férias, precisa cuidar da saúde, né? Mas nesse tempo que a gente está vivendo, eu tenho pensado que esse cuidar de si mesmo tem sido extrapolado, porque a gente fica tentando resolver o cuidar de si mesmo com a gente mesmo, né? Como se dissesse assim, a gente se basta. Né? E o convite de Jesus é o contrário, ele diz, olha, venham a mim, descansem em mim. E esse movimento nosso acaba sendo uma idolatria do auto-engano, né? A gente acha que a gente por si mesmo dá conta de tudo. E a gente vai se auto-enganando e, consequentemente, a gente vai se adoecendo. Né? A gente vai se cansando mais, porque não há energia humana que consiga controlar todas as coisas que estão fora de nós e que estão dentro de nós. É só a gente pensar um pouquinho, né? Se você para 5 minutos, por exemplo, 10 minutos na frente de um noticiário de TV, ou se você lê alguma coisa na internet sobre alguma notícia, você percebe que nós não temos controle sobre essas coisas, sobre o mundo, sobre a sociedade, até mesmo sobre as pessoas que estão próximas de nós. Porque elas também recebem tanta informação, tanta coisa, que nós não conseguimos mais nem dialogar. Quanto mais exercer algum controle, nem mesmo os nossos filhos, nossa família.
E isso vai esgotando a gente interiormente, de tal forma que você começa a ficar cada vez mais cansado e esgotado, literalmente. A gente vive num ambiente hoje, nas próprias comunidades, de muito cansaço. E é muita informação, são muitos dados, muitas impossibilidades que se apresentam a nós, e aí nós vamos nos cansando, né? Daí esse convite de Jesus ser maravilhoso. E uma das formas da gente chegar até Jesus envolve essa relação com Ele, né? De oração e leitura da palavra. Porque quando a gente lê a palavra, é a palavra que nos lê e ajuda a gente a se enxergar, e na oração a gente consegue falar com Ele. Né? Perfeito, é assim que deve ser, né? Assim, se for para ser bem prático, eu diria assim, que a melhor maneira da gente descansar é a gente começar o dia descansando, né? Então, uma oração, né? Aquela oração pessoal de você colocar, depositar em Deus suas preocupações, suas emoções que você, ou as suas reações que você porventura terá que ter durante o dia, né? Prever algumas coisas que você vai fazer. Então, colocar isso diante de Deus com simplicidade, né? Alguns minutos, né? É maravilhoso, né? E a palavra de Deus, nesse sentido dela trazer alívio para você, você não ler a palavra sempre, e no nosso caso, né, que somos pastores, a tendência é a gente ler sempre em função do que a gente vai falar para os outros, né? E nunca permitir que ela traga uma resposta, um alívio, uma cura, uma solução para a nossa vida. Obrigado mais uma vez, Naaman, por esse período tão precioso. É muito bom ter você com a gente, sabia? Eu aqui agradeço, muito obrigado. Nós estamos muito felizes de poder estar compartilhando com vocês todos. Amém. E você, meu irmão e minha irmã, curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama. É uma forma de você fazer um evangelismo digital muito intenso, tá bom? Um forte abraço a vocês, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.